grande prazer estar compartilhando nesse momento sobre a Páscoa, origem e significado. A origem foi quando Deus instituiu a Páscoa ao povo de Israel que estava vivendo 430 anos no Egito. Deus disse para Moisés que eles deveriam estar preparando no dia 10 deste mês, deveriam estar preparando, escolhendo um cordeiro, que deveria, no dia 14 do mês, desse mesmo mês, ele deveria ser sacrificado, então, à tarde. Ali era onde deveria estar acontecendo sobre a Páscoa. Então eles deveriam matar aquele cordeiro e à noite deveria ser consumido. A Bíblia também fala que se a família fosse pequena, eles deveriam convidar um vizinho para que as duas famílias juntos deveriam consumir aquele cordeiro, porque ele deveria ser consumido durante a noite. Aquele cordeiro que fosse morto, também deveria ser tomado o sangue dele, guardado em uma vasilha. Então, tomando daquele sangue, eles iam colocar nas vergas e nos umbrais da porta, de cada porta deveria ter a marca do sangue. E aonde tivesse aquele sangue, então ali o anjo do Senhor, o anjo da morte, ele não ia entrar naquela casa. Deveria dessa maneira ser celebrada a Páscoa e não deveria ninguém sair para fora daquela porta durante toda aquela noite. E essa era a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, naquela noite, enquanto estava o povo de Israel dentro das suas casas, comendo a Páscoa, celebrando a Páscoa, o povo de Israel estava dentro de casa, o anjo da morte ia passar naquela noite e a casa onde não tivesse o sinal do sangue, a diferença era ter o sinal do sangue, aonde tivesse a marca do sangue nas vergas e na verga e na ombreira das portas, ali o anjo não ia entrar. Mas onde não tivesse, ele ia entrar e o primogênito, isso é, o filho mais velho daquela casa ia morrer, ia ser morto. Também, não somente os filhos, só os homens, mas também os animais dessa mesma casa, os animais que fosse a cria primeira, então que seria a primícia, o primogênito de cada cria, também ia ser morto naquela noite. Então, assim deveria ser. E aquela seria a última noite em que o povo de Israel ia ficar no Egito. No outro dia, eles iam estar fora. Quando aconteceu isso, que de repente morreu o filho mais velho de Faraó, morreu o filho mais velho dos oficiais de Faraó, morreu o filho mais velho de cada casa dos egípcios, virou-se um clamor, virou-se um choro, e ali então eles pediram para que o povo de Israel saísse do Egito, porque já tinham sofrido agora, essa era a 10ª praga. Isso quer dizer o seguinte, a partir daquele dia eles foram liberados para ir embora. Até ali eles foram escravos, eles trabalhavam para comer pelo pão de cada dia, para eles simplesmente sobreviverem. Então até ali eles eram escravos. A partir daquele dia eles deixaram de ser escravos para ir em direção à terra prometida. Então por isso exatamente a Páscoa, Deus instituiu a Páscoa. A Páscoa para nós hoje representa exatamente a liberdade que nós vivemos nas nossas vidas, quando nós passamos a ter uma vida livre. Porque quando nós não conhecemos a Cristo e não conhecemos o verdadeiro significado da segurança que Cristo nos dá, a certeza que Cristo nos dá, nós somos inseguros. E por que muitas vezes somos inseguros? Porque na verdade dentro do nosso coração nós ainda não temos a oportunidade de ter Deus como deveríamos. Então eu quero dizer para você, cada um de nós devemos viver a nossa Páscoa. E hoje nós estamos para celebrar o jantar de Páscoa. Por quê? Aonde nós juntos vamos estar participando, lembrando, porque a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo 12 de Êxodo, Deus disse que deveria ser por memorial perpétuo, que deveria o povo de Deus estar comemorando a Páscoa. Então, quando nós não conhecemos a Cristo e o verdadeiro significado de Cristo, onde nós não colocamos a nossa confiança em Cristo, nós somos escravos. Nós acabamos vivendo a nossa vida como um escravo do nosso dia a dia, escravo das coisas, e achando que todas as coisas que acontecem na nossa vida é pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, pela nossa esperteza, que nós conseguimos as coisas, onde somos escravos dessas coisas. Mas em Cristo,
que agora é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário, um cordeiro que está acima de todos os outros cordeiros, que de certa forma, o outro cordeiro ele tinha poder limitado. Cada casa tinha o seu cordeiro. Agora, Jesus é diferente. Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele foi morto por toda a humanidade, para mim e para você. Nós então, agora através de Jesus, nós podemos ter essa segurança e deixar de viver de maneira insegura, vivendo como escravos do dia a dia, imaginando que nós vamos, as coisas que acontecem para nós, a segurança da nossa família, a segurança do pão de cada dia, a segurança daquilo que acontece para nós, o nosso bem-estar, está na força do nosso braço. Eu quero dizer para você que isso é escravidão. E Cristo vem propor a bênção que não acrescenta dor e que ela traz além do teu trabalho, aonde a Bíblia fala, né, que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Exatamente quando nós conhecemos a Deus é isso. Agora, a Bíblia também fala que essa Páscoa, ela deveria ser celebrada e que se alguém, de repente, daquela terra, um estrangeiro quisesse participar dessa Páscoa, ele deveria ser circuncidado. O que fala da circuncisão? A circuncisão fala exatamente de uma cirurgia que era feita no órgão genital masculino. Uma pequena cirurgia. Agora eu quero que você preste um pouquinho atenção. São os detalhes importantes para a gente estar meditando. Para que um homem, ele permitisse que alguém fosse tocar nas suas intimidades e fazer uma pequena cirurgia, a primeira coisa que ele precisava ter era confiança. Era uma entrega, ele precisava se abrir, permitir que isso pudesse acontecer. Então essa era uma circuncisão que, de certa forma, a Bíblia diz que ela era na carne, que ela era uma circuncisão feita por mão de homem. Mas a Bíblia fala, através de Paulo, que nós precisamos em Cristo ter uma circuncisão que é na nossa alma, que é no nosso coração. E essa é a verdadeira Páscoa. Quando nós somos circuncidados, permitimos essa circuncisão no nosso coração, aí nós vamos provar a verdadeira Páscoa. E essa circuncisão é quando nós abrimos o nosso coração para que nós possamos perdoar as nossas mágoas, as nossas tristezas, porque eu quero dizer para você, nenhum de nós, ou é muito difícil nós encontrar uma pessoa que nunca sofreu mágoa de ninguém, que nunca ninguém decepcionou, que nunca ninguém entristeceu, que de repente nunca ninguém fez nenhum mal para alguém de nós. É difícil você encontrar alguém que não sofreu isso, porque todo ser humano é sujeito a isso. E quando nós guardamos essas coisas no nosso coração, isso nos prende, isso nos torna escravo. Essa verdadeira liberdade em Cristo é quando nós temos coragem de tirar, de perdoar essas pessoas, porque se nós não perdoar, Cristo também não nos perdoa. E Ele passa a não ser, então, o Cordeiro de Deus nas nossas vidas e nós não vamos ter a experiência de ter o Cordeiro de Deus como o nosso Cordeiro Pascual. Então a Páscoa representa liberdade, aonde eu e você passamos a partir desse momento que abrimos o nosso coração e perdoamos as pessoas que nos magoaram, nos entristeceram, agora nós passamos a viver uma liberdade, um coração e uma alma aberta, certos de que Deus está conosco. E muitas vezes eu quero dizer para você que o que nós precisamos, na verdade, é perdoar até a nós mesmos, porque existem muitas pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Muitas pessoas de repente fizeram alguma coisa no passado que geraram prejuízo, geraram problema para si mesmo, ou fizeram algum mal que depois ficam se condenando. Precisamos nos perdoar. E se nós não conseguirmos nos perdoar, também não vamos ter a capacidade de receber o poder do Cordeiro Pascual, que é Jesus, nas nossas vidas. Então hoje, agora, nós não comemoramos mais a Páscoa da maneira com que eles comemoravam. Nós comemoramos a nossa Páscoa sabendo que Cristo morreu na cruz. Também nesse mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz que nós deveríamos celebrar por estatuto perpétuo, como festa ao Senhor. Então a Páscoa deve ser festa, porque é motivo de festa a gente deixar de ser escravo para viver uma vida nova na presença e nas mãos e nos cuidados de Deus e na proteção de Deus, porque agora não mais é você que luta por você mesmo,
É Deus que traz a bênção para mim e para você. E é isso que Cristo disse, que quando Ele veio, Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele estava falando exatamente dessa vida, dessa Páscoa. Agora, outra coisa que eu gostaria de estar falando com você, por que é nessa época? Você já prestou atenção que sempre nessa época do ano é que é comemorada a Páscoa? Porque, na verdade, no hemisfério norte, a parte norte do nosso planeta, eles estão vivendo já a primavera nessa época. E a primavera é a hora que começa tudo a florescer. E a vida nova em Cristo exatamente fala de uma vida florida, uma vida cheia de novidades, cheia de coisas lindas e maravilhosas. E Cristo vem fazer isso quando nós permitimos o nosso coração ser circuncidado. Então, também, na primavera, é aonde as aves começam a pôr seus ovos nos ninhos para ter os seus filhotes. Também os animais, eles passam a ter as suas crias, e através dessas as suas crias representando também a vida nova. É claro que para nós, os cristãos, a maioria dos cristãos não usam o ovo como símbolo da Páscoa, e na verdade o ovo não é símbolo da Páscoa, o coelhinho não é símbolo da Páscoa, mas o símbolo da Páscoa é Jesus, o Cordeiro Pascual. Mas eu acho interessante quando fala sobre esse assunto do ovo que representa uma vida nova. Essa vida nova, na verdade, que de certa forma é muito maior do que isso que Cristo vem nos propor. Também fala da fecundidade, porque na verdade a fecundidade é uma vida fecunda que nós passamos a ter em Cristo. Nós não usamos esses símbolos, mas eu estou comentando exatamente porque algumas pessoas de repente perguntam: o que tem a ver o coelhinho? O que tem a ver o ovinho? O ovo da Páscoa? Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre isso. E muitos cristãos ainda rejeitam e dizem que isso é costume pagão. Mas sabemos que comemoramos a Páscoa na primavera. Então tem tudo a ver também, de certa forma, com todas essas coisas. Agora, eu gostaria que você, que está para participar desse jantar de Páscoa, que você todos vocês, antes de participar desse jantar de Páscoa, fizesse um exame de consciência e visse se por acaso alguém magoou você. Se existe uma mágoa há muito tempo no teu coração, é muito importante que você venha perdoar essa pessoa que te magoou. Porque se você não conseguir perdoar, Deus também não consegue te perdoar. Ela é condicional. O perdão de Deus para a tua vida acaba sendo condicional. Se você perdoar, Deus também te perdoa. Então eu acho muito importante nós fazermos uma oração decidindo que vamos perdoar sim. E acho muito importante o significado da circuncisão. Se nós pudéssemos falar, abrir a nossa boca, porque o inimigo das nossas vidas não quer. E nós abrir a nossa boca e dizer: uma pessoa me magoou profundamente. Eu tenho até hoje mágoa de uma pessoa. E eu decido a partir de agora perdoar essa pessoa. Seria muito importante se você pudesse fazer, porque você estaria cumprindo o verdadeiro significado da circuncisão. É a circuncisão do nosso coração. E que Deus abençoe cada um bom jantar, um jantar abençoado, e que essa Páscoa e cada Páscoa daqui para frente você possa lembrar do verdadeiro significado, aonde Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O símbolo da Páscoa não é o coelhinho, não é o ovinho, é Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Um forte abraço a todos vocês.